Dando continuidade, vamos falar um pouquinho mais aí da questão das causas, né, de desconforto. Então a gente fala um pouco aqui sobre a distribuição de ar inadequada. Geralmente ocorre em alguns prédios ou instalações curto-circuito de ar. O que significa isso? Às vezes um fluxo de ar, ou a flecha de ar, como é mais conhecida tecnicamente, ela encontra alguma barreira, uma viga, um móvel, alguma coisa. Então ela atingida por esse fluxo de ar, ela reflete esse ar que acaba atingindo as pessoas, geralmente pelas costas ou até de frente mesmo. Então a temperatura desse ar de insuflamento ela é muito baixa. E se ela incidir diretamente sobre as pessoas, o desconforto é fenomenal. A pessoa vai se sentir super irritada e vai reclamar com certeza. Em outros casos, isso ocorre até com uma certa frequência quando temos uma mudança de layout, onde você muda divisórias mais para próximo de um difusor de ar, ou até mais próximo do fluxo de ar de um split, ou o que quer que seja da instalação. Então essa mudança traz uma série de impactos. Tem outros eventos que essas mudanças de layout, o cara fala, vou dividir essa sala em duas. Já tem ar-condicionado, mas o ar-condicionado acredito que vai dar conta. Ou seja, ele não se preocupou com a distribuição de ar. A temperatura no ambiente onde não tem insuflamento vai ser bem diferente do ambiente onde está localizado o equipamento anterior, ou o difusor de ar, ou boca de ar, como é popularmente conhecida. Nesses casos, então, vem o desconforto, né? A sala que tinha uma temperatura agradável e confortável anteriormente, ao colocar a divisória, não é porque tem aberturas que você vai atingir o mesmo objetivo. Um outro caso também que ocorre esse desconforto é desbalanceamento de ar, né? Então toda a instalação, após startup da instalação, então é necessário que se faça um balanceamento, um estudo de carga térmica, definir as zonas com maior concentração de carga térmica e destinar a parte de vazão requerida para aquela carga térmica específica naquela zona que você quer manter com os parâmetros de temperatura e de conforto. Hoje em dia, diante de tudo que eu falei agora, essa questão do balanceamento térmico, a tecnologia avançou e já faz algum tempo que muitas instalações de grande porte, grandes prédios, escritórios comerciais, as instalações hoje já dispõem de dispositivos que chamam-se VAV, que é exatamente traduzindo, vazão de ar variável. Então você coloca esse dispositivo, ele é composto por um registro, ou um damper, como chama no jargão técnico, e um sensor no ambiente que você vai climatizar. Então, conforme esse sensor detecta aumento de temperatura ou redução de temperatura, essa válvula, esse damper, vai modular, restringindo ou aumentando a vazão para aquele ambiente. Um outro fator que a gente já tinha comentado anteriormente é o controle mais efetivo da temperatura, visto que eu comentei também que a umidade relativa geralmente é secundário. A maioria das instalações hoje é uma variável que não se controla, mas deveria, conforme a norma. Mas tem os piores casos, que é aquela que o sensor de temperatura não está diretamente relacionado ao fluxo de ar daquele ambiente. Então, ao localizar um sensor dentro de um ambiente, você privilegia aquele ambiente em detrimento dos demais ambientes. Então, independente da temperatura dos demais ambientes, a temperatura daquele onde está localizado o sensor é que vai comandar o sistema e o controle de temperatura. Então, pode ocorrer uma série de reclamações de ambientes com temperatura elevada. Em instalações desse tipo, normalmente, o sensor deveria estar dentro do fluxo de ar de retorno, que seria o ponto médio, né? Então seria a captação de ar de todos aqueles ambientes, captando o calor de cada um destes, e então
teoricamente, você teria uma média da temperatura de ar que está retornando desses ambientes a ser resfriado e retornar pelo insuflamento. Um outro quesito que geralmente causa muito desconforto é o split, né? Então, tem lá um controle remoto disponível para os usuários daquele ambiente e muitas vezes o usuário, inadvertidamente, ele direciona o fluxo de ar para ele mesmo. Ele acabou de chegar da hora do almoço ou coisa similar, então ele está com bastante calor, ele direciona aquele fluxo de ar. Ele não tem noção do mal que isso vai fazer para a saúde dele. Então o correto é nunca direcionar o fluxo de ar de um split diretamente para você ou para outras pessoas. Fisicamente, se esse ar estiver paralelo ao teto, o fluxo de ar paralelo ao teto seria a condição ideal, porque o ar quente sempre vai estar nas proximidades do teto. Então, ar-condicionado não é para você sentir o fluxo de ar, ele não é um ventilador, tem uma função diferente. Então ele vai esfriar o ar que está sobre você ou os demais usuários. Direcionar para você ou para quem quer que seja vai trazer desconforto fatalmente.